Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com a regra da substituição, primeira parte. Bora lá! Pessoal, como disse anteriormente, nessa videoaula vamos apresentar a regra da substituição. Vamos ver também vários exemplos nessa primeira parte. Então vamos começar. Por causa do teorema fundamental, é importante sermos capazes de encontrar primitivas. Porém, nossas fórmulas de primitivas não mostram como calcular as integrais do tipo integral de 2x vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Para encontrarmos essa integral, usamos a estratégia de resolução de problemas de introduzir alguma coisa extra. Aqui, essa alguma coisa extra é uma nova variável. Mudamos de variável x para uma nova variável u. Então, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Seja u igual a 1 mais x ao quadrado. Então, o diferencial du vai ser igual, derivando ambos os lados, né? A derivada de 1 mais x ao quadrado é igual a 2x. Estou derivando em relação a x. Beleza. Então, esse passo é o que vamos fazer para trabalhar com a regra da substituição. Então, vamos continuar. A nossa integral é integral de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Vamos reescrever o nosso integrando. Vou colocar aqui o 2x perto do dx. Ok? Observação. Eu falei que o u é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, onde tem 1 mais x ao quadrado, vou substituir por u. O 2x dx é o nosso du. Beleza. Agora, nós temos a integral de raiz de u du. Raiz de u pode ser escrito como u elevado a meio. Integrar esse carinha é tranquilo, né? Então, fica u elevado a meio mais 1, que vai dar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Reescrevendo aqui, nós vamos ter 2 sobre 3. Mais uma constante c. Agora, nós vamos voltar para a variável que começamos, né? Se o u é 1 mais x ao quadrado, vamos substituir aqui, né? Aqui só trocou a ordem, né? X ao quadrado mais 1, mas não importa. Então, essa é a resposta. Então, vamos recapitular. A nossa integral era integral indefinida de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Nós chegamos na seguinte resposta. 2/3 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, mais uma constante c. Agora, podemos verificar que temos a resposta correta usando a regra da cadeia para derivar a função final da equação 2. Ou seja, se derivarmos esse carinha, nós temos que chegar no integrando. Então, derivando esse carinha aqui, nós vamos ter o quê, né? O 3 sobre 2 passa para frente, né? Então, aqui vai cancelar esses carinhas, vezes x ao quadrado mais 1, 3 sobre 2 menos 1 é meio. Vezes, usando a regra da cadeia, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro é 2x. Então, de fato, né, nós vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes 2x. De forma geral, esse método funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita na forma integral indefinida de f de g de x vezes a derivada de g de x dx. Observe que se a derivada do f for igual a f, então nós vamos ter o quê? Olha, a integral da derivada de f de x, g de x, vezes a derivada de g de x dx é igual a quem? A f g de x mais c. De fato, né, se derivarmos esse carinha, o f de g de x, essa função composta, nós vamos ter o quê? A derivada do f de g de x vezes a derivada de g de x. Aqui nós usamos a regra da cadeia. Então, se derivarmos esse carinha, vamos chegar no integrando. Se fizermos a mudança de variável ou substituição de u por g de x, então, da equação 3 que acabamos de ver, nós temos o seguinte. A equação 3 é essa daqui, né? Então, no lugar da g de x, eu vou usar a u. Então, vamos ter f de u mais c, que é igual à integral indefinida da derivada de f de u du.
Então, essa é uma substituição que vamos fazer, tá? Ou escrevendo a derivada de f igual a f. Obtemos o quê? Então, é o seguinte, né? A integral indefinida de f de g de x vezes a derivada de g de x dx é igual à integral indefinida de f de u du. Então, novamente, né? No lugar da g de x, nós substituímos por u. E quem seria du? A derivada de g de x dx. Assim, demonstramos a regra a seguir. Então, vamos apresentar a regra da substituição. Se u, que é igual a g de x, for uma função derivável, cuja imagem é um intervalo i e f for contínua em i, então a integral de f de g de x vezes a derivada de g de x dx é igual à integral de f de u du. Ok. Na prática, devemos então definir uma função u igual a g de x conveniente, de tal forma que a integral obtida seja mais simples. Então, é isso que nós vamos fazer nos exemplos. Exemplo 1. Encontre a integral indefinida de x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2 dx. O primeiro passo é analisar se sabemos encontrar uma função que, ao derivar, chegamos no integrando. Aqui não é fácil, né? Nós vamos aprender algumas técnicas e, com o tempo, vocês vão ver qual que é a melhor técnica para resolver as integrais. Nesse caso, a melhor técnica é a regra da substituição. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Seja u igual a x à quarta mais 2. Por que eu fiz isso? Porque o diferencial aqui nós vamos encontrar na nossa integral, né? Se u é igual a x à quarta mais 2, então o diferencial aqui, né, derivando ambos os lados, nós vamos ter du igual a 4x ao cubo, a derivada de 2 é zero, né? Nós derivamos aqui em relação a x, então vamos colocar o dx. Beleza. Mas observe que na nossa integral é x ao cubo dx. Então, vamos reescrever esse carinha da seguinte forma. Isso implica, né, que o x ao cubo dx é igual a du sobre 4. Beleza. Assim, a nossa integral, que pode ser escrita como integral de cosseno de x elevado a 4 mais 2 vezes x ao cubo dx, vai ser igual a quem? Integral de cosseno, no lugar de x a 4 mais 2, nós vamos chamar de u, né? X ao cubo dx, nós vimos que é du sobre 4. Com o tempo, vocês vão fazer isso aqui bem rápido, tá? A constante 1/4 pode sair da nossa integral, né? Usando as propriedades. Então, aqui nós temos integral de cosseno de u du. E essa integral nós já sabemos, né? Então, fica 1/4 vezes seno de u mais uma constante. Pessoal, a resposta tem que ser sempre na variável que começamos, né? Então, aqui vai ficar 1/4 vezes seno de, no lugar do u, vamos colocar o x à quarta mais 2. Isso tudo mais uma constante. Então, exercício resolvido. Exemplo 2. Calcule a integral indefinida de raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Aqui, pessoal, existe pelo menos duas formas de resolver essa integral indefinida usando a regra da substituição. Vamos resolver agora de uma forma um pouco diferente, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Seja u igual a raiz quadrada de 2x mais 1. Então, o nosso diferencial é o seguinte, né? Du vai ser igual a raiz quadrada de 2x mais 1 é igual a 2x mais 1 elevado a meio. Então, derivando esse carinha, nós vamos ter meio vezes 2x mais 1 elevado a meio menos 1 é menos meio. Isso tudo vezes a derivada de 2x mais 1, que é 2. Beleza, nós derivamos em relação a que variável? A variável x. Nós podemos simplificar aqui esse 2 com 2. Então, o du é igual a dx sobre raiz quadrada de 2x mais 1. Pessoal, observe o seguinte. Nós chamamos raiz quadrada de 2x mais 1. Então, isso aqui implica que o du é igual a dx sobre u,
que ainda assim podemos escrever o dx como u vezes du, né? Assim, a integral de raiz quadrada de 2x mais 1 dx pode ser escrita como raiz de, no lugar da raiz quadrada de 2x mais 1, vamos colocar o u. No lugar do dx, vamos colocar o du. Então, nós temos integral de u ao quadrado du. Agora, essa integral fica fácil, né? Isso daqui é o quê? U ao cubo sobre 3 mais uma constante. Não podemos deixar a resposta na variável u. Então, vamos fazer o quê? U é quem? Raiz quadrada de 2x mais 1, isso tudo elevado a 3, sobre 3 mais uma constante. Podemos ainda reescrever essa resposta, né? Aqui já estaria certo? Sim. Podemos reescrever da seguinte forma, né? 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Isso tudo, né? Sobre 3 mais uma constante c. Então, exercício resolvido. Uma outra forma de resolver esse exercício era fazer o seguinte, né? Era fazer o u ser igual a 2x mais 1. Então, vocês podem tentar dessa segunda forma. Exemplo 3. Encontre a integral indefinida de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx. Pessoal, com o tempo, vocês vão conseguir analisar qual será a melhor técnica para resolver as integrais. Aqui nós estamos trabalhando com a regra da substituição, né? Então, é óbvio que nós vamos usar essa regra. Mas vocês vão aprender a bater o olho e falar assim, opa, essa regra aqui é a melhor. No nosso caso, eu consegui olhar para o 1 menos 4x ao quadrado e perceber que quando eu for derivar esse carinha, eu vou ter um x aqui no numerador. Então, essa regra da substituição vai me ajudar nesse exercício. Vamos fazer o seguinte, seja u igual a 1 menos 4x ao quadrado. Beleza. Então, o nosso diferencial du aqui é igual a quem? A menos 8x dx. Beleza, né? Observe que no nosso integrando aqui nós temos apenas o x, né? Nós temos o x aqui e o dx. Então, x dx pode ser escrito da seguinte forma. X dx é igual a menos du sobre 8. Beleza. Assim, a nossa integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx pode ser escrito da seguinte forma. Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado vai ficar 1 sobre raiz quadrada de u. O dx aqui é o menos du sobre 8. Beleza? Tirando essa constante aqui, né, nós vamos ter o quê? Menos 1/8 vezes a integral de du sobre raiz de u. Isso ainda pode ser reescrito da seguinte forma, né? Menos 1/8 vezes a integral de u elevado a menos meio du. Beleza, né? Essa integral aqui ela é mais tranquila, então vai ficar menos 1/8, que é a constante que está fora. U elevado a menos meio, integrando esse carinha, nós vamos ter u elevado a meio, né? Lembrando, menos meio mais 1 é meio. Isso tudo sobre o 1 sobre 2, mais uma constante c. Então, vamos reescrever isso aqui com calma, né? Vai ficar menos 1/8 vezes 2 vezes u elevado a meio mais uma constante. Esse 2 simplifica com 8, vai ficar igual a menos 1/4 raiz quadrada de u mais c. Lembrando que a resposta não acaba aqui, né? Se nós começamos na variável x, temos que finalizar na variável x. Então, fica menos 1/4 vezes raiz quadrada de, quem que é u? 1 menos 4x ao quadrado. Isso tudo mais uma constante c. Então, a resposta do nosso exercício. Para finalizar, nós temos esse exemplo 4. Calcule a integral indefinida de e elevado a 5x dx. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou fazer seja u igual a 5x. Beleza. Então, du igual a derivada 5x é 5. Nós derivamos em relação à variável x. Beleza. Observe que na nossa integral aparece só o dx, né? Então, o nosso dx aqui é igual a du sobre 5. Né? Assim, a nossa integral de e elevado a 5x dx
pode ser escrito da seguinte forma: integral de e elevado a 5x nós chamamos de u. dx é quem? du sobre 5. Então, isso daqui é, tirando a constante, né? 1/5 vezes a integral de e elevado a u du. E essa integral é uma maravilha, né? Então, vai ficar 1/5 vezes a integral de e elevado a u du é e elevado a u. Isso tudo mais uma constante c. Voltando para a variável x, nós temos 1/5 vezes e elevado a 5x mais c. Com o tempo, vocês vão acabar resolvendo essas integrais mais rápidas, né? Isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aulas do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.